Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de poder ser canal de bênção na vida da igreja. E agradeço a Deus por fazer parte, dessa família Nazareno, acho que vai para 9 anos, se eu não me engano. Então, eu agradeço a Deus, fazer parte da igreja, do Senhor. E a oportunidade que nós temos aqui na igreja em poder falar da palavra do Senhor, para mim é uma oportunidade, e eu agradeço a Deus por isso. E nessa manhã eu quero falar, Deus tem me colocado no meu coração uma palavra que se encontra em Mateus 7, a partir do verso 23 ou 29. Eu quero, com essa palavra, estar abençoando vocês, abençoando as nossas vidas, e quero nessa palavra que Deus me use para abençoar a igreja, para edificar a vida dos irmãos, tá? E a minha vida também, Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Senhor, em nome de Jesus, Deus, estou aqui, Senhor, na Tua presença, estamos aqui na Tua presença. Deus, eu quero que o Senhor venha com o Teu Espírito sobre mim, que o Senhor venha com a Tua graça sobre mim, Senhor. Que o Senhor venha usar a minha vida, ó Deus, para, ó Deus, falar, Senhor, e pregar a Tua palavra para a Tua igreja. Ó Deus, que o Teu nome, Deus, o nome do Senhor, seja engrandecido. Que a Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, venha operar, Deus, em nossas vidas. Que possamos, Pai, estar cheio da Tua presença agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, aqui nós vemos aqui nesse texto, Jesus falando para nós sobre dois tipos de pessoas, o homem prudente e o insensato. E nós vemos que Jesus começou aqui no verso capítulo 7, ele começa a falar sobre o julgamento ao próximo, Ele fala: não julgue para que vocês não sejam julgados. Então Jesus, ele começa a ensinar que não devemos julgar o nosso próximo, não devemos julgar as nossas pessoas, as pessoas, pois da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos também julgados. Então Jesus ensina isso no início do capítulo. Depois Jesus, ele fala sobre a persistência da oração. Ele fala sobre a persistência da oração, ele fala para nós buscar ao Senhor, bater insistentemente para nós, e a porta será aberta, que nós teremos sucesso naquilo que nós pedimos, nós receberemos. E depois ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. Então, ele fala que entrar pela porta estreita, entre pela porta estreita, pois a larga é a porta de amplo, amplo o caminho que leva à perdição. Então ele coloca diante de nós duas situações também, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita conduz à vida, é uma porta estreita, existem dificuldades, existem lutas, mas ela conduz para uma vida melhor. Ela conduz cada um de nós para uma vida de paz, de alegria, uma vida da presença de Deus. E Jesus também fala sobre a árvore e seu fruto, E aqui ele é um pouco mais enfático, que ele fala: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles e ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então Jesus, ele
faz uma advertência para a sua igreja. Tomem cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque nesses últimos dias que antecede a vinda de Jesus, aí nós temos percebido o quê? Que, né, tem surgido falsos profetas, surgido falsas profecias, né, falsos ensinamentos, pessoas muitas vezes colocando a Bíblia em segundo plano e colocando aquilo que ela pensa em primeiro lugar. Então a palavra de Deus fala que nós devemos tomar cuidado, a igreja do Senhor, a igreja santa do Senhor deve tomar cuidado com isso. E depois então Jesus fala a respeito aqui do prudente e do insensato, né? Então ele fala que, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então Jesus ele fala aqui da sua palavra, ensinamentos que ele trouxe para os seus discípulos, o ensinamento que ele trouxe para a sua igreja, o ensinamento que ele trouxe para nós. Ele fala, portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica é uma pessoa prudente. Quando você ouve a palavra de Deus e você pratica, você está construindo uma casa sobre a rocha. Construindo uma casa, sabe, que vai resistir à tempestade. A rocha, o nosso Deus, ele é a rocha poderosa. Amém. O Senhor Jesus é o nosso fundamento. O Senhor Jesus, ele é a nossa rocha também, ele é a pedra angular, né? E fala aqui no verso 25, que caíram a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha, né? Então, amados, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o fundamento de nossa fé, o autor de nossa fé, ele precisa ser a base de nossa casa, a base de nossa vida, para que possamos suportar no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento em que tudo parece que está difícil, no momento que tudo parece que desabou, né? Quando nós olhamos, por exemplo, lá para o Rio Grande do Sul, né, vemos, por exemplo, as situações ali que estão acontecendo. Talvez aquelas pessoas não esperavam aquele acontecimento, não esperavam que aquela água, aquele rio ali fosse inundar toda a cidade, né? E nós vemos então que ali aquela dificuldade que as pessoas estão enfrentando, né? Então, a tribulação, a lutas, muitas vezes elas surgem, mas quando a sua casa, a sua vida está fundamentada em Jesus, você consegue superar essas dificuldades. Você consegue, conforme diz o hino, né? Você consegue passar dando glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, você está fundamentado na palavra de Deus, você está fundamentado, a sua fé está fundamentada em Jesus. Então, o tema que, não sei se é um tema, mas eu coloquei aqui, que Jesus é a nossa identidade, né? Jesus ele é o nosso fundamento. Jesus, ele é a nossa rocha, né? Agora a pergunta que eu faço é, como você está construindo a sua casa, né? Aonde, que base que você está construindo a sua casa? Que lugar que você está indo? Quais os materiais que você tem comprado para você construir a sua casa? Então, a palavra de Deus é muito clara aqui nesse texto que nós lemos. Então, nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E nós entendemos aqui nesse texto, irmão, que Jesus é a nossa rocha. Que Jesus é o fundamento sobre o qual devemos edificar a nossa vida, edificar a nossa casa. A casa significa as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja, significa a sociedade, significa as pessoas. Então Jesus ele usa dessa metáfora, ele usa dessa figura de linguagem para nos ensinar, né, para falar sobre essas duas casas, né? Então toda casa, amados, precisa ter um fundamento sólido. Toda casa, toda construção precisa ter um fundamento sólido. Não adianta construir uma casa e construir assim, sabe, colocar um tijolo em cima só em cima da terra e deixar. Tá bom, vamos aqui. Não, ela precisa de coluna, ela precisa ser sólida, precisa ser preparada. Então, diz assim, toda casa precisa de fundamento sólido. Então, quero falar com vocês também 4 passos para construir a nossa casa. Então, existem 4 passos para nós construir a nossa casa espiritual, nossa casa sobre a rocha. Então, o fundamento da nossa casa
tem que estar enraizado em primeiro lugar. Ou melhor, nós precisamos conhecer o terreno que nós vamos construir. Tá? Nós precisamos conhecer o terreno que nós vamos construir. Eu me lembro quando eu cheguei em Ferraz de Vasconcelos, que eu fui comprar, eu e minha esposa fomos comprar uma casa, né? Depois de um tal de Paraná, nos levar ali lá em Ferraz. Não, vamos lá. Eu não conhecia a pessoa, entramos na perua, sabe, fomos lá conhecer o terreno lá em Ferraz, né? E nós estamos tão ávidos para comprar um terreno que nós nem pensamos, pô, será que está levando nós para alguma, está sequestrando nós, sei lá, né? Nem pensamos nada disso, entramos na perua e fomos embora lá, sabe, lá de Ferraz, eu saí de Itaquera lá para Ferraz. Aí chegando em Ferraz, aí como fala, o corretor começou a nos mostrar os terrenos. Primeiramente ele mostrou um terreno ali perto da estrada, ali da estrada principal. Depois ele nos mostrou um terreno lá em cima já, lá no outro lado. Aí quando eu bati o olho naquele terreno, nossa, aquilo lá, sabe, fala, é aqui que eu vou construir a minha casa. Um terreno, sabe, uma terra ali, sabe, plana, sabe, tinha ali um pouco de mato ali, coisa ali, mas eu olhei e falei, é aqui que eu quero construir, sabe? E Deus me abençoou que realmente consegui. Então, conhecer o terreno. Nós precisamos conhecer o terreno, né? E Mateus 13, de 1 ao 9, vai dizer para nós. Vou começar do verso 3. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte da terra caiu na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então aqui nós vemos vários tipos de terra, vários tipos de terreno. Nós vemos que a palavra de Deus fala que um terreno onde caiu a terra, caiu no meio do caminho, né? Ali talvez foi um puxadinho, talvez foi lá uma situação ali que caiu, né? A terra, a semente, né? Caiu, sabe, no meio do caminho ali, né? Nós vemos muito isso em comunidade, né? Aqueles barracos, né? Um puxadinho para cá, outro para lá, né? Então nós vemos muito isso aí, né? Então são beira de caminho, né? Outra caiu, outra parte dela caiu um terreno pedregoso. O terreno pedregoso, ele pode parecer sólido, mas muitas vezes ele atrapalha da semente brotar. Ele atrapalha da sua casa ser edificada com a palavra de Deus, o seu coração, a sua vida ser edificada com a palavra de Deus. Então, há necessidade das pedras serem tiradas. As pedras têm que ser tiradas do nosso coração, sabe? A pedra que está impedindo de você ser um terreno, um terreno ali um terreno onde você possa, como se fala, você possa assim, um terreno produtivo, né? Nós vemos aqui continuando o versículo aqui, nós vemos que outra caiu em boa terra, né? Então, com a boa terra, a boa colheita ali, né? Então, houve uma grande colheita. Por quê? O coração, aquela terra, uma terra boa, né? A terra que tem um coração que não é bom, sabe? Que é espinhoso, um coração pedregoso, ele pode não agradar a Deus. Porém, Deus é cheio de misericórdia. Ele quer que você e eu tenhamos um coração, um terreno bom. Que ele tenha um coração que realmente ele possa ali semear a palavra dele. Para que nós para que eu e você possamos dar fruto para a glória de Deus. Para que possamos dar fruto para agradecer o nome de Deus. Para que possamos ser canal de bênção na vida dos nossos familiares, na vida de nossos parentes, para que nós possamos ser canais de bênção para a glória de Deus, para que possamos ser livres daquilo que realmente
tenta nos impedir de nós agradarmos ao Senhor. Amados, então o terreno, então o fundamento de nossa casa tem que estar enraizado na palavra de Deus, tá? O fundamento de nossa casa, né, o alicerce, tem que estar enraizado na palavra de Deus. Então, por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Veja bem, lá em João 7, 38, João 7, 38, Jesus, ele fala bem claro aqui: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Aleluia, amado. Quem crê em mim, Jesus fala, quem crê em mim, quem crê na minha palavra, né? Do interior dele, do seu interior, fluirá rios de água vivas. Amado, se você realmente, amado, a sua casa, a sua vida, estiver fundamentada, enraizada na palavra de Deus, você será uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Você será uma pessoa capacitada, uma pessoa que será instrumento na mão de Deus. Então, por quê? Ele fala, Jesus é bem claro aqui, ó, fluirão, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita numa casa que está enraizada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é discernida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas através da palavra de Deus. Ele edifica nossas vidas. Ele nos guia pela verdade. Ele nos conduz no caminho do Senhor, né? Então diz assim, a nossa obediência, conhecer o terreno, a nossa obediência em prática da palavra de Deus é uma boa prova, uma boa construção no terreno sólido. Então quando você obedece à palavra de Deus, quando você obedece à verdade, é a prova de que você está construindo num terreno sólido. E quando você, ao contrário, é a mesma coisa. Ao contrário, é diferente. Por quê? Ao contrário, vai levar você, talvez, numa situação, talvez, um pouco mais difícil. Que a palavra de Deus fala assim, naquele dia, muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome nós não profetizamos, em Teu nome nós não fizemos maravilhas. Ele vai dizer, eu não vos conheço, né? Então, amados, há necessidade de você construir um terreno sólido. Vamos ver lá em Tiago, capítulo 1, Tiago 1, 21 a 27. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a você mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu e praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Então, aqui a palavra de Deus é bem clara, irmãos. Fala que nós devemos ser praticantes, né? Portanto, livre-se de toda impureza moral. Então, a palavra de Deus, ela nos leva para uma vida de santidade, né? Então, temos que ser obediente à palavra de Deus. Não deixar que a impureza moral, o pecado, prevaleça na sua vida. Então, a palavra de Deus fala assim, aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Então, a casa bem construída precisa aceitar, né, a palavra de Deus. Então, a casa, a sua vida, você precisa aceitar a palavra de Deus que foi implantada na sua vida para a sua salvação, tá? É para a sua salvação essa palavra, para a edificação da sua vida, né? Então, né, você precisa aceitar essa palavra, né, para que você seja um terreno sólido. Por quê? Quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade,
A pessoa só suportará se ela estiver fundamentada na palavra de Deus. O pecado está aí, né? O pecado ele vem para destruir, né? O diabo vem para matar e destruir. Mas Jesus falou: eu vim para te dar vida e vida com abundância, né? Então a palavra de Deus, amado, ela é poderosa para nos dar vida e vida com abundância. E diz assim, e diz ainda: você aceita a palavra de Deus e a pratica. Então nós temos que aceitar a palavra de Deus e praticar. Por exemplo, a religião. Muitas pessoas perguntam: qual a verdadeira religião? A verdadeira religião é essa que Jesus fala, que Tiago fala aqui, no Tiago 1:27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, né? Aí a pessoa fala: mas eu já cuido de algumas pessoas, eu cuido de criança, eu gosto de criança, eu gosto de crianças que estão criança na rua, que não tem pais, que não tem quem ampara. Jesus aqui está, a palavra está dizendo aqui, os órfãos da fé, tá? Cuidar dos órfãos da fé, tá? Então quando nós somos uma casa sólida, nós cuidamos dos órfãos da fé. E nós cuidamos também das viúvas em sua dificuldade. E não deixamos nos corromper pelo mundo. O mundo, ele corrompe. Se você permitir, o mundo corrompe a tua vida. Então você não pode se deixar corromper pelo mundo. Então, quando você não deixa corromper, você então está sendo praticante da palavra de Deus. Você está obedecendo a palavra de Deus. E isso vai te dar vitória. Então, conhecer o terreno é tudo isso. Então, eu já falei aqui, mas então o primeiro tópico é conhecer o terreno. Segundo, base boas, né? A base boas, bem feita, que vai fazer a diferença. O que são as bases boas? É a nossa compreensão do Evangelho. A base boa que nós construímos é a nossa compreensão do Evangelho. É o nosso entendimento daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. É a compreensão de nossas crenças, né? Saber quem você é no corpo de Cristo. Saber o que você faz, a quem você pertence. As bases são os nossos artigos de fé. Então, a igreja nazarena já tem seus artigos de fé. Muitas pessoas não conhecem todos os artigos de fé da igreja nazarena. Então, a igreja tem os artigos de fé muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa identificação, para nós sabermos quem nós somos no corpo de Cristo. O nosso estudo da palavra de Deus. A escola bíblica dominical é muito importante por causa disso, porque é uma base boa para nós aprendermos a palavra de Deus. E outra coisa também, amados, se encontra também no Hebreus capítulo 1, de 1 a 2. Então diz assim a palavra de Deus em Hebreus 1. O Filho é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então nós vemos aqui que Deus fala que há muito tempo Deus falou de várias maneiras aos pais, né? Por meio dos profetas, ou melhor, do antepassado, né? Quem é o antepassado que Deus está se referindo, que Hebreu está se referindo aqui? Está falando aqui a respeito de Abraão, a respeito de Isaac, a respeito dos homens que serviram a Deus no passado. Então Deus falou por meio dos profetas, Elias, falou por meio de Eliseu, mas nesses últimos dias, Deus tem nos falado através do Filho, a quem Ele constituiu todas as coisas. Então, nós temos, amado, a base boa, é isso, nós temos saber quem está falando, quem fala conosco. É o Senhor Jesus que fala conosco. É o Senhor Jesus que dirige a nossa vida. É o Senhor Jesus que trabalha em nosso coração.
É o Senhor Jesus que nos renova, que nos fortalece em todo momento de nossas vidas. Então, a base de nossa fé, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, é o fundamento, né? Em Mateus, Efésios 2, 20. Aleluias, glórias a Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nós somos edificados, você é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, sobre o ensino, nós somos edificados sobre o ensino dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos ensinaram na sua palavra, né? As epístolas, nós somos ensinados, né? Edificados sobre o ensinamento dos profetas. Porém, tendo Jesus como pedra angular, né? Jesus é a pedra angular. O fundamento principal é o Senhor Jesus Cristo, né? Toda denominação que não tem fundamentada no seu ensinamento Jesus, não tem uma base sólida. Não tem uma base, é como a palavra de Deus fala aqui no capítulo 7 de Mateus, está construindo sobre a areia. Porque o fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Então, amado, por isso a gente tem que tomar cuidado, né? Então, bases boas. Terceiro, a essência da base. O que é a essência? A certeza que nós permaneceremos firmes. A essência da base é a certeza, é o fundamento que nós permaneceremos firmes. Conforme diz, vamos voltar lá novamente em Mateus 7. Mateus 7, no verso... Mas aquele que ouve... Então, o verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela não caiu porque tinha seu alicerce na rocha. Então, veio a tribulação, veio a tempestade, e aquela casa não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Então, quando a sua vida, já falei aqui, mas vou falar de novo. Quando a sua vida está fundamentada na rocha, os ventos, as tribulações, podem acontecer. O dia mal pode acontecer, mas você permanecerá firme. Porque a essência que é Jesus, o fundamento que é Jesus, está alicerçando a sua vida, está alicerçando o seu ministério, está alicerçando a sua casa. Então é importante, amado, que nós entendamos isso. É importante que nós saibamos que precisamos permanecer firmes em Jesus. Depois fala ainda o versículo 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então aquele que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática, não examina, não segue, não ouve, mas não obedece, está construindo uma casa sobre a areia. E a palavra de Deus avisa aqui, ó, o Senhor Jesus avisa aqui, ó, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Então a queda é muito grande. Infelizmente, muitas pessoas nos nossos dias têm brincado, sabe, de construção, sabe? Tem brincado, sabe, com falsos ensinamentos, né? Talvez tenha lido alguma coisa, algum livro qualquer, né? E fala, não, mas aqui também fala das coisas, aqui é importante empreender. Amado, o que edifica a nossa vida é essa aqui, a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, sabe? Para nós não sermos enganados. Então, a essência, a tribulação faz parte da nossa vida terrena, né? Então, Jesus é muito claro na sua palavra em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus venceu e você também vencerá. Mas você pode dizer assim, mas por que a coisa não acontece na minha vida? Eu vejo que os irmãos sendo abençoados, os pastores comprando carro, comprando capitu, né? E eu não consegui nada ainda. Amado, tem o tempo para todas as coisas, amado. O Senhor Jesus, o fundamento da sua fé, o Senhor Jesus, pode certeza, mano, que você será grandemente abençoado. A palavra de Deus vai se cumprir literalmente na sua vida. A palavra de Deus vai abrir caminho no deserto para você. A palavra de Deus vai te fortalecer. A palavra de Deus vai iluminar
os teus sonhos, e você verá que Deus realmente está contigo. Então, amado, há necessidade de nós. Então, ponha a sua confiança em Jesus, sua rocha. Há esperança para você, porque Jesus é o fundamento da sua fé. Então, há esperança para cada um de nós. O Senhor Jesus é o fundador, é o fundamento da nossa fé. Quarto e último tópico. O nosso projeto de vida deve ser estruturado no nome de Jesus. Muitas pessoas, às vezes, fazem um projeto de vida, né? Ali escreve, esse ano eu quero fazer isso, fazer aquilo, né? Esse ano eu quero comprar um terreno, esse ano eu quero fazer todo o esforço para conseguir me casar, esse ano eu quero, sabe, eu quero tanta coisa, né? Coloca ali, sabe? Então, mas o projeto de vida, sabe, tem que ser construído através do autor da nossa fé. O autor da nossa fé é Jesus. Então, através do autor da nossa fé, é Ele que vai mostrar para você o caminho que você precisa andar. Sabe? Ele que vai te orientar, né? Então, diz assim, ó, Ele é o autor da fé, Ele é o fundamento da nossa vida, Ele é a nossa rocha eterna, Ele é nosso Salvador. Veja bem lá em 1 Coríntios 10, 23. Aleluias. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, tudo é permitido para você, tudo é permitido para mim. A palavra de Deus nos dá liberdade. Porém, nem tudo que é permitido edifica a nossa vida. Nem tudo que é permitido vai assim, conduzir você para um lugar de paz, vai conduzir você para uma felicidade eterna, vai conduzir você para uma vida de paz. Sabe? Nem tudo que parece que é bom para você agora vai levar você ali para estar um dia na glória, na presença de Deus. Então, vale a pena, mano, você procurar aquilo que edifica a sua vida. Aquilo que vai... mas a pessoa pode dizer, mas que tem demais eu tomar um gole de vinho? Não, às vezes pode não ter nenhum problema. Talvez não tenha nenhum problema, não tenha nenhuma dificuldade. Porém, muitas pessoas começaram assim, né? Começaram aos pouquinhos. Depois foi subindo o grau, né? Então, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Tudo não é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, amado, que Deus realmente nos abençoe nessa manhã. Então, amado, construa o seu projeto de vida na obediência a Cristo. Construa a sua casa, construa a sua vida na obediência à palavra de Deus. Siga os mandamentos do Senhor. Construa o seu projeto de vida orientado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara. Lá em Gálatas 5, 16 e 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então a palavra de Deus fala que vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, quando a nossa vida está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, né? Construa o seu projeto de vida na sabedoria de Deus, no poder de Deus. Não, para Deus fala bem claro para nós, que nós não devemos também, mesmo aqui nesse livro aqui de Gálatas, fala assim, que você deve construir o seu casamento, a sua vida, né? Ver a pessoa certa para você casar, sabe, dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara, fala assim, não vos junteis no jugo desigual com os incrédulos, né? Por quê? Porque não vai ter edificação para você, tá? Não vai ser uma casa edificada na palavra de Deus, vai ser uma casa dividida. Um terreno dividido, uma casa dividida, pode não dar certo, tá? Pode não dar certo.
porque está dividida. Onde há divisão, Deus não se agrada. Tem que haver, sabe, o sim, sim, não, não. E Deus nessa manhã, Ele quer que você faça uma escolha nessa manhã. Ele quer que você, o seu terreno, o terreno da sua vida, a sua casa, a partir de hoje, seja cada dia mais estabelecida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Sabe? Deus nessa tarde, nessa manhã, Ele quer te abençoar. Nessa manhã Ele quer te dar vitória. Então, enfim, finalizando, a minha oração por você nessa manhã é que a sua vida, o seu casamento, sua família esteja fundamentada na rocha que é Jesus. E a sua palavra, que tenhamos uma casa espiritual sólida por meio de Cristo. Tá? Então que nós tenhamos uma casa espiritual sólida, sabe, fundamentada na palavra de Deus, para que possamos, amado, estar tendo vitória nesse mundo tão turbulento, nesse mundo tão desigual, nesse mundo tão conflitante. E a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, precisa prevalecer em todas essas situações. E nós prevaleceremos, porque o nosso fundamento é Jesus Cristo. Se coloque em pé, vamos estar orando nesse momento, tá? No nome de Jesus. Prepara o seu coração, porque hoje ainda tem uma ceia do Senhor. Deus, Ele... Comece a falar com Deus nesse momento. Examine o seu coração, sabe? Veja aonde está sendo edificada a sua casa. Onde você está construindo o seu ministério, a sua vida. Você está construindo no ensino do Senhor? Você está construindo na palavra do Senhor? Glória a Deus. Deus vai te abençoar. Você vai prosperar para a glória do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus, no nome de Jesus. Deus, a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Oh Deus, o Senhor Jesus é a base da nossa salvação. O Senhor Jesus é nosso Salvador, é nosso Senhor. Oh Deus, quero nessa noite que o Senhor abençoe cada pessoa aqui nessa manhã. Oh Deus, não permita, Pai, que ninguém que esteja aqui nessa manhã, que esteja construindo, Senhor, a sua casa sobre a areia, mas que esteja construindo, Pai, a sua casa sobre a rocha. Oh Deus, sobre o fundamento que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha abençoar cada vida, Pai. Oh Deus, venha livrar do engano, venha livrar do laço do diabo, venha livrar, Pai, de todo pecado, venha livrar de todo engano, Senhor. E cada casa aqui, Senhor, que está sendo construída, cada vida, Senhor, que está sendo, oh Deus, construída, oh Deus, venha estar, Senhor Deus, fazendo a tua vontade, Senhor. Venha encher, Senhor Deus, a nossa casa, venha encher as nossas vidas do teu Espírito Santo. Venha nos encher da tua presença, que nós possamos perseverar em seguir ao Senhor todos os dias das nossas vidas. No nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, Senhor. Fica conosco, prepara nossos corações para participarmos da ceia do Senhor, para participarmos do corpo de Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, e lhe agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia.